Gravando. Bom dia a todos. Hoje é dia 4 de abril de 2025. Vamos dar início à sessão da 8ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Eu cumprimento meus pares, doutor Flávio, doutor João Carlos Silag, doutor João Emílio, a representante doutora Maria Cláudia, os patronos que estão aqui para a sustentação oral e o Oswaldo, nosso apoio. Então, os dois representantes irão sustentar oralmente hoje, né? Doutor Leonardo e doutor Vanderlei? Bom dia, doutora Maria Helena, tudo bem? Vou sim, eu sustento por Companhia Brasileira de Distribuição. E doutor Leonardo também? Também, por Doar Beleza. Então, vamos iniciar? Então, vamos pela pauta aqui. O primeiro processo 4044984, Companhia Brasileira de Distribuição, é um recurso misto e é da relatoria do doutor Flávio. Doutor Flávio, pode fazer um resuminho, por favor? Bom dia a todos. Esse auto de infração ele tem 6 itens de acusação. Os itens 1 e 2 eles foram pagos no PEP, está certificado nos autos. Então, está em discussão os itens 3, 4, 5 e 6, que são, na verdade, 2 acusações. O item 3 e 4 foi desmembrado em 2 itens, em razão da edição da Lei 13.918 de 2009. Os itens 5 e 6, da mesma forma, eles foram desmembrados. Doutor Flávio, congelou. Não sei se congelou só para mim. Está travando. Tributária, CFOP 2409. Então, são essas as 2 acusações. O processo, ele foi, o auto de infração ele foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, para afastar a atualização do valor básico do cálculo da multa. Essa decisão foi tomada antes da edição da súmula 13 e afastou a atualização do valor básico para o cálculo da multa para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei 13.918 de 2009. E as acusações fiscais foram mantidas. O processo subiu para o TIT e foi convertido em diligência já por 2 vezes. Uma por conta da representação fiscal, em razão da apresentação de planilhas relacionadas ao argumento de defesa de estorno dos créditos relacionados aos itens 5 e 6 do auto de infração. Também foi objeto de diligência a questão de se houve pagamento ou não relacionado à decadência antes da súmula sobre decadência do crédito indevido. E ele retorna de diligência e eu vou deixar de apresentar os argumentos do recurso ordinário em razão da presença do patrono. Uma breve síntese do processo essa, eu devolvo a palavra. Eu peço para habilitar a edição, doutora Maria Helena, para mim colocar o voto que o doutor João Emílio não teve acesso. Já está habilitado, doutor Flávio. Perfeito. Doutor Vanderlei, o senhor tem 15 minutos, por favor. Obrigado, doutora Maria Helena. Obrigado, doutor Flávio, pelo relato. Vou tentar também ser o mais conciso e assertivo possível aqui na minha sustentação.
Pretendo não usar os 15 minutos, mas tem algumas questões que eu gostaria de pontuar que são relevantes. A primeira questão, como bem delimitou o Dr. Flávio, tínhamos no auto de infração originalmente lavrado 6 itens, sendo que o item 1 e 2 não é mais objeto de discussão, uma vez que houve, de fato, o pagamento no âmbito do PEP no passado, já inicialmente no processo administrativo. Portanto, aqui nós temos um conjunto de 4 itens que podemos aqui segregar em 2 grandes grupos, né? O item 3 e 4, ele trata de falta de pagamento do ICMS cobrado por antecipação, e aqui a fundamento legal do auto de infração é a infringência do artigo 426A do regulamento. No auto de infração, esse é o dispositivo tido por infringido naqueles itens. E os itens 5 e 6 se referem a suposto crédito indevido com relação a produtos que estariam enquadrados na sistemática da substituição tributária. E antes de tratar especificamente desses itens, e aí também fazendo uma parte de que o recurso de ofício, de fato, como bem relatou o Dr. Flávio também, trata da questão tão somente da não possibilidade de atualização da base de cálculo da multa pelos fatos geradores ser um auto lavrado anteriormente à entrada em vigência da lei, que trouxe uma nova sistemática para esse tipo de atualização, e aí já conseguindo aqui, né, vou me alongar com relação a isso, a necessidade de desprovimento do recurso de ofício. Mas passando para a questão dos itens autuados, é importante que nesse período, relembrar que nesse período entre anos de 2008, 2009, 2010, houve uma série de alterações legislativas no estado de São Paulo para o tratamento da questão do leite, chamado leite longa-vida. Esse produto ele passou, em determinado momento, da apuração de débito e crédito para um regime de substituição tributária. Após longas discussões, porque havia ali toda uma discussão se a alíquota aplicável seria a mesma para aquisições dentro ou fora do estado de São Paulo, por exemplo, e em determinado momento o estado de São Paulo editou um decreto para incluir esse item, o leite, dentro da sistemática de substituição tributária. Tanto é assim que os fatos geradores autuados são períodos de transição, são períodos em que, inclusive, a empresa, aqui, Companhia Brasileira de Distribuição, estava se adequando à nova legislação para enquadramento nessa nova sistemática. Com relação aos itens 3 e 4, os argumentos de defesa que foram apresentados são, em suma, o argumento de que houve um erro material na caracterização da infração tributária. Qual foi o erro material da caracterização da infração tributária? A aplicação de uma alíquota que não existe no regulamento, na legislação do Estado de São Paulo. O ICMS é cobrado a título de 426A, de antecipação, nesses casos, com base numa alíquota de 12%, sendo que em nenhum lugar da legislação há essa previsão de uma alíquota interna, da saída interna das mercadorias, sob a alíquota de 12%. Aqui eu gostaria de relembrar que, quando da inclusão da primeira vez do recurso ordinário interposto, o Dr. Juliano de Pietro, hoje vice-presidente do tribunal, fez um voto muito esclarecedor, apesar de ele ter convertido em diligência no final, mas ele fez um voto bastante esclarecedor sobre a inexistência dessa previsão legal de 12%. E aí ele colocou muito bem de que o fundamento normativo apresentado para sustentar essa alíquota de 12%, na verdade era uma decisão normativa que tratava de como é calculado o IVA ajustado. Nós sabemos que quando há o cálculo ali do ICMS-ST, principalmente em aquisições interestaduais, até para que haja um equilíbrio entre alíquotas aplicadas interna, para não haja essa distinção quando do cálculo do ICMS-ST, há necessidade eventualmente de aplicação de IVA ajustado. A primeira questão que se coloca é: a alíquota interestadual nesse caso seria até superior à alíquota interna, se considerarmos que a alíquota interestadual era de 12% e a alíquota interna é de 7%, e nem que se haveria que se falar em IVA ajustado, mas quando a gente olha para o normativo, ele usa a alíquota intra como 12%, tão somente para fazer o cálculo do IVA ajustado. Não há previsão normativa de que a alíquota na saída interna tem que ser 12%. Isso ficou bastante claro nesse voto do Dr. Juliano de Pietro, que, inclusive, curiosamente, ele converteu em diligência o julgamento para que a autoridade fiscal justificasse, apontasse qual é o fundamento legal que foi apresentado para
justificar a aplicação da alíquota de 12%. E nessa resposta da diligência, basicamente, apenas se trouxe a decisão normativa sem a indicação de dispositivo do regulamento ou da lei que pudesse amparar a alíquota de 12% para a cobrança desses valores. Portanto, entende-se que nestes itens 3 e 4 há um vício material que acaba por evadir nulidade de integrar os itens em 3 e 4, uma vez que teria que haver o refazimento da auto de infração com aplicação da alíquota correta para a subsistência desses dois itens. Há um ponto também, até um ponto superveniente, a própria lavratura e a própria discussão, porque, convenhamos, esse auto processo administrativo tá, como vamos dizer assim, quase 10 anos de transcurso desse processo administrativo, que é o advento do julgamento do tema 456 pelo STF. Né? O que julgou o STF nesse tema 456, que é a hipótese de antecipação do fato gerador para a cobrança do ICMS não pode estar prevista em norma infralegal, e nem com base em uma delegação ampla e genérica, como consta na legislação paulista, no caso do artigo 426A do regulamento. Então, portanto, nós entendemos até por uma causa superveniente, isso foi apresentado até nos últimos memoriais protocolados, de que haveria, sim, a necessidade de aplicação desse entendimento consolidado em repercussão geral pelo STF para afastar a cobrança dos itens 3 e 4, uma vez que declarada a ilegalidade do artigo 426A, que é o fundamento legal da cobrança para esses dois itens. Então, por mais esse fundamento, deveria ser afastado a cobrança para esses dois itens da autuação. Passando para os itens 5 e 6, a questão também ela se refere às mudanças que foram feitas no enquadramento do tratamento tributário dessas operações com leite ao longo do tempo, uma vez que, transformado isso, enquadrado no regime da substituição tributária, logicamente não poderia se tomar crédito. E, de fato, um momento de adequação até sistêmica da empresa na processamento de aquisições relativas a esse tipo de produto, pode ter ocorrido, de fato, tomada do crédito, mas o que se comprovou e o que se trouxe de robusta prova nos autos foi a de que houve, sim, um estorno de crédito que é condizente com os valores que foram glosados, uma vez que verificado que não poderia se manter o crédito nessas operações, de forma espontânea e antes de qualquer início de procedimento de fiscalização, a companhia ela promoveu o estorno desses créditos na sua apuração. Eu vou pedir até a gentileza e presidente, eu não sei se eu posso utilizar do recurso de compartilhamento, porque eu gostaria muito de Pode colocar na sim, tela o pode resultado da sim. diligência, da primeira diligência realizada, porque ela é bastante elucidadora no sentido de correlacionar os valores estornados com os valores objeto do auto. Posso utilizar esse recurso? Pode sim, doutor. Combinado, obrigado. Deixa eu só abrir aqui, pedir desculpa se eu abrir alguma coisa indevida aqui. Bom, todos os doutores conseguem visualizar o arquivo? Sim, está compartilhando, doutor. Claro. Então, aqui é uma diligência realizada em que a fiscalização buscou fazer a correlação, e esse foi o ponto principal dessa discussão, tá? De os valores que foram estornados e há os lançamentos, tanto no livro de apuração quanto em GIA, de estornos realizados, nos valores mais ou menos de 11 milhões, 2 milhões e meio, com relação aos produtos. E aqui eles fizeram item a item, ou seja, a própria fiscalização fez duas colunas com valores daquele item que, a partir dos documentos fiscais listados em uma memória, compunham o valor do auto de infração e aquilo que compunha a memória de cálculo. Então, por exemplo, o leite Parmalat integral, 1.000 mililitros, 2128, que tem um determinado código de produto. Foi apresentado aqui que, no auto de infração, quando nós verificamos qual o crédito que foi glosado com relação a esse item, seria de 63 mil. E na memória de cálculo seria um valor ligeiramente menor, aqui a gente está falando de centavos. E isso vai se repetindo para muitos dos outros produtos. Alguns produtos, eventualmente, não se identificou a glosa, mas fato é que no final dos períodos, por exemplo, em determinado período, e aqui acho que foi feito por mensalmente, há eventualmente um valor glosado e um valor estornado. Essas diferenças, em alguns períodos, é uma diferença menor. Há um valor glosado de 2.221.000, um valor estornado de 2.240.000. Lembrando que
E aí, no final da conclusão, pegando todos os valores considerados, o que se chegou a título de conclusão é de que do total glosado de 13.982.502,08, teria sim amparo nos documentos apresentados e na memória de cálculo dos estornos o valor de 13.700.146. A fiscalização, por não bater o valor exato com relação à glosa do crédito, simplesmente desconsiderou algo que seria mais de 96% de comprovação do estorno desses valores. Então, basicamente, foi desconsiderado um estorno gigantesco de milionário nesses valores, simplesmente porque não bateria exatamente com o valor glosado, sendo que a própria fiscalização, como nós verificamos aqui, para a grande maioria dos itens autuados, que tiveram o crédito glosado quanto da sua apropriação, conseguiu fazer a correlação, uma vez que a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte, ela tinha tanto o número dos documentos fiscais, quanto dos itens que compunham esses documentos fiscais que eram objeto do estorno naquelas ocasiões. Portanto, há um fundamento também nos itens 5 e 6 com relação à decadência, e que, inclusive, foi reconhecido e foi tratado nas diligências até para se verificar se houve ou não pagamento, e nas diligências houve a comprovação e a constatação de pagamento, ainda que parcial, do imposto nessas competências para as quais havia o fundamento de decadência, mas também, por mais que seja uma jurisprudência consolidada do STJ sobre a necessidade de aplicação da regra do 150, parágrafo 4º, nessas situações, nós também entendemos que há divergências, posição divergente no Tribunal Administrativo, e por isso nem vou me alongar muito nesse ponto. Então, basicamente, com relação aos itens 5 e 6, houve uma comprovação na própria diligência realizada nos autos de que, ao menos parcialmente do crédito glosado, deveria ser considerado o estorno, e, se mantida a autuação, deveria ser mantida parcialmente, tão somente para os itens em que não foi possível essa correlação por produto realizado. Então, são essas as razões do recurso ordinário. Pede-se, portanto, que seja provido o recurso ordinário e negado o provimento ao recurso de ofício. Agradeço a palavra e estou à disposição caso haja qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento que eu possa prestar. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Vanderlei. Doutor Flávio, a palavra é sua. Eu cumprimento aí o doutor Vanderlei pela sustentação oral. Eu vou fazer a leitura do voto, que esse processo ele tem alguns detalhes, e para vocês acompanharem aí a decisão. Bom, então, quanto ao recurso de ofício, eu estou dando provimento ao recurso do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu observo aí ao longo do voto que, mesmo em relação aos fatos geradores anteriores à edição da Lei 13.919, que alterou os critérios de atualização do valor básico para o cálculo da multa, mesmo nos casos dos fatos geradores anteriores, a atualização ela só ocorreu a partir de 23 de dezembro de 2009. Então, não foi atualizada a base de cálculo da multa desde o fato gerador até 23 de 12 de 2009, só a partir de 23 de 12 de 2009. E tendo sido sumulado aí o entendimento pela legalidade, como se equipara aí a uma regra processual, ela se aplica. Doutor Flávio? Acho que a internet dele está um pouco ruim hoje. Doutor Flávio, está travando. O doutor ficou congelado, acho que um minuto aí, a gente não ouviu. Não tem muito o que fazer, né? Então, tá bom. Vou tentar continuar aqui, Tá. ou volto para o início. Não, era melhor voltar para o início, né? O que vocês acham? Com relação ao resultado do recurso de ofício, para mim está claro, doutora Mariana. Acho que ele pode continuar a partir daí. Então tá bom. Pode continuar então, doutor Flávio. Tá, então estou dando provimento ao recurso de ofício nos termos da súmula 13 do TIT. Eu vou passar a leitura do voto a partir do item 20, do item 19. Então, ao apontamento de questão preliminar de decadência nos termos do artigo 4º do CTN.
A autuada pleiteia o reconhecimento da decadência parcial em relação ao item 5 do auto de infração. Todavia, trata-se de acusação de crédito indevido do imposto, que também é objeto de súmula do TIT. Aí eu cito a súmula 9 do TIT, de que nos casos de creditamento indevido se aplica o 173.1 do CTN. Então, desta forma, resta prejudicada a análise da questão por força do artigo 52 da Lei 13.457, considerando a data reconheço de ofício a decadência dos subitens 3.1 e 3.2, referentes a fatos geradores ocorridos entre 1/8/2009 e 3/8/2009. Demonstrativo está nas folhas 45. Por se tratar de matéria de ordem pública. Então, aqui não foi pedida a decadência desses subitens do item 3, e eu estou reconhecendo de ofício. Adentrando ao mérito da acusação, em relação aos itens 3 e 4 do AIM, que acusam a falta de pagamento do imposto em razão da entrada de mercadorias em operações interestaduais enquadradas no regime de substituição tributária, nos termos do artigo 426-A do RICMES, os dois itens versam sobre a mesma acusação, tendo sido dividida dois itens apenas em razão da publicação da Lei 13.918. E o item 4 cuida de fatos posteriores, inclusive dia 23/12. O argumento principal da autuada é o erro na quantificação do crédito tributário, defendendo a aplicação da carga tributária de 7% nos termos do inciso 2 do artigo 3º do anexo 2 do RICMES. Vejamos a redação do dispositivo vigente à época dos fatos. Aí eu estou destacando, fala assim, o item 2 do artigo 3º, cesta básica. Leite esterilizado longa-vida produzido em território paulista. Né? Então, volto aí à leitura do voto no item 25. Conforme se observa, tal dispositivo tem aplicação apenas para o leite produzido em território paulista. Tratando-se de entradas interestaduais, caberia à autuada comprovar a origem do leite relacionado às operações em território paulista, não havendo nada nesse sentido nos autos. Dessa forma, não se aplica às operações em tela a carga de 7%, conforme pleiteia a autuada. Há toda uma discussão em torno dos cálculos realizados, sendo que da interpretação que faço do ocorrido, a autoridade lançadora considerou a redação original do inciso 2 do artigo 39 do anexo 2 do RICMES, que até 20/3/2008 estabelecia a carga tributária de 12% para laticínios em geral. Aí aqui eu trago a redação original do inciso 2 do artigo. Acho que agora ele caiu mesmo. Agora... Até onde vocês ouviram? Inciso 2. Ah, tá. Então tá bom. No inciso 2 do 39, né? É. Ah, então tá bom. Então, a redação original era laticínios do capítulo 4. Aí depois, essa redação teve vigência de dezembro de 2004 até 20/3/2008, sendo que a partir de 21/3/2008 foi expressamente excluído do benefício fiscal leite longa-vida. Aí eu trago aqui a nova redação do inciso 2, que está destacado aí, exceto leite esterilizado longa-vida. Então, assim, a rigor da interpretação que faço dos fatos, a alíquota aplicável às operações seria 18%, ao passo em que foi aplicada a alíquota de 12%, não se atentando à autoridade fiscal para a alteração do texto do inciso 2 do artigo 39 do anexo 2 do RICMES ao realizar o lançamento. No contexto em que é citado o percentual de 7% no relatório circunstanciado,
A autoridade lançadora afirma que o percentual foi utilizado pela autuada e não pelo fisco, na constituição do crédito tributário. Então, aqui eu transcrevo um texto do relatório circunstanciado para falar que o fiscal, em momento algum, fala que a alíquota aplicada é de 7%. Ele fala que isso é uma alegação do contribuinte. Aí eu volto ao voto aqui no item 30. Em que pese o aparente erro no cálculo do montante devido, entendo que tal procedimento não pode ser alegado como causa de nulidade do lançamento pela autuada, por ofensa ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, visto que não causa prejuízo à autuada, pelo contrário. A autuada alega que não pagou o ICMS-ST em razão do cálculo com a carga de 7% resultar em valor negativo, ao passo em que o correto seria realizar o cálculo a 18%. Por outro lado, tratando-se de operações ocorridas em 2009, também não vejo possibilidade de refazimento dos demonstrativos para contemplar a alíquota correta, visto que resultaria em verdadeiro reformatio impedius, demandando inclusive lavratura de novo termo de retificação e ratificação, devendo a autuação prosseguir nos modos em que se encontra, tendo em vista o lapso decadencial já estar consumado. Diante do exposto, entendo prejudicada toda a discussão em torno da fórmula utilizada pela autoridade lançadora, considerando 12% ao invés de 7%, como argumentado, no contexto da decisão normativa CAT 1/2008, do artigo 142 do CTN, do 34 da 13.457/2009 e da Lei Complementar Estadual 939/2003, posto o entendimento acima de que o correto seria 18%. Então, diante do exposto, ficam mantidos os itens 3 e 4 do auto de infração, exceto no tocante à decadência parcial do item 3. E os itens 5 e 6 do auto de infração também cuidam de uma mesma acusação, de crédito indevido em razão da escrituração de mercadorias enquadradas no regime da substituição tributária, sendo o item 5 relativo aos fatos acusados até 22/12/2009, e o item 6 relativo aos fatos acusados após 23/12/2009. Em sua defesa, a autuada aponta a realização de estornos, apresentando cópia do registro de apuração de CMS e GIAS. Posteriormente, em seu recurso ordinário, apresentou também a planilha de folhas 4.413 a 4.424, que indicaria as operações envolvidas no estorno. O fato já foi objeto de conversão em diligência por 2 vezes, conforme relatado, e não houve consenso sobre o ocorrido até o momento. Em uma primeira manifestação, a conclusão da fiscalização foi a seguinte. Então, na primeira vez que foi convertido em diligência, a autoridade fiscal resumiu dessa forma a diligência. Abro aspas. Com isso, concluímos que os valores que a recorrente alega serem estornos de débito não são os mesmos valores apurados no AIM, não havendo dúvida de que se trata de valores diferentes. Posto isso, reafirmamos que os itens do AIM devem ser mantidos na íntegra. Fecho aspas. Instada a apresentar provas mais robustas do estorno realizado por ocasião da conversão do julgamento em diligência de folhas 4666, a autuada se limitou a apresentar a planilha de folhas 4688 e informar, após pedir prorrogação de prazo, que, abro aspas, por tratar-se de um período antigo, não foi possível concluir o levantamento, fecho aspas, de forma que o feito deve ser julgado no estado em que se encontra. De acordo com a versão da autuada, os valores exigidos nos itens 5 e 6 foram estornados em abril de 2009 e em setembro de 2009, sendo as páginas citadas os lançamentos no Raiknes e nas GIAS, respectivamente. De início, importa dizer que, conforme documentos acostados por ocasião da diligência determinada pelo Dr. Juliano de Pietro, a empresa apurou saldo nulo em razão de centralização nos meses de março e abril de 2009, bem como nos demais meses até julho de 2009. Desta forma, a princípio, o estorno realizado só pode ser aproveitado no mês em que ocorrido, visto que nos demais meses teria implicado em falta de pagamento do imposto, sendo que nesses casos incidiriam acréscimos legais, por analogia ao procedimento previsto para denúncia espontânea, conforme artigos 529 combinado com 528 do RICMS. De acordo com esse critério, o estorno realizado no mês de abril de 2009, no valor de R$ 2.581.135,64,
foi suficiente para estornar o valor de R$ 2.221.719,32, correspondente ao subitem 5.2 do auto de infração. Entendo que eventual divergência de valor decorre de incorreções nos cálculos, não sendo possível precisar ao certo as divergências, conforme se observa da tabela de folhas 4485 e seguintes, onde verifica-se que o contribuinte informa o estorno de mercadorias que não foram objetos de glosa pela fiscalização, no caso a lata de manteiga aviação de 500 gramas, e, por outro lado, deixa de informar o estorno em relação a outras mercadorias acusadas, no caso leite de cabra Capris, soy, de 1 litro. Havendo casos em que os valores coincidem no mês de abril, leite longa-vida Parmalat, de 1 litro, e casos onde os valores apenas se aproximam, leite Talac de 1 litro também, entre os cálculos do fisco e da autuada, respectivamente. As diferenças são poucas. Tendo em vista o disposto acima, entendo pelo cancelamento do item 5.2 do auto de infração. Em relação ao estorno no valor de R$ 11.119.010,91, realizado em setembro de 2009, importante o fato de que a descrição do fundamento do estorno constante no Raiknes é divergente do fundamento constante na AGIA, que aponta como razão do estorno de crédito do ativo fixo. Nesse caso, considerando que o arquivo da AGIA com a informação do crédito do ativo foi transmitido à Cefaz, enquanto que o livro Raiknes, à época em papel, permaneceu sob custódia da autuada, entendo que, salvo prova em contrário, deva prevalecer a informação transmitida à Cefaz, ou seja, de que referido estorno faz referência a outra matéria, crédito de ativo fixo. Importante nesse sentido mencionar que a autuada teve 2 oportunidades processuais de demonstrar o direito alegado, onde poderia, por exemplo, apresentar uma prova pericial demonstrando que não houve crédito de ativo nos últimos 5 anos passível de estorno no montante de 11 milhões, dentre outras possibilidades de conferir maior credibilidade ao seu argumento, e se limitou a apresentar planilhas. Aliado a isso, também aponto em obter dictum a questão dos acréscimos legais incidentes em eventual estorno realizado fora do período de apuração. Então, afasto, assim, o argumento relacionado ao estorno de setembro de 2009, ficando mantidos os demais subitens do item 5 e o item 6. Aí eu vou interromper a leitura aqui, são afastados os argumentos de multa confiscatória. Aí no recurso ordinário vem, apesar de ter sido provida a questão da atualização do valor básico, é reiterado aí no recurso ordinário, eu estou afastando também. E a questão dos juros, nos termos da súmula 10 do TIT, eu estou dando provimento, nos termos da súmula 10 revisada. O dispositivo ficou assim: diante do exposto, conheço do recurso de ofício, a ele dou provimento, restabelecendo a atualização do valor básico para o cálculo da multa, nos termos da súmula 13, 2018 do TIT. Conheço do recurso ordinário e a ele dou parcial provimento, para limitar os juros de mora incidentes sobre os consectários legais de multa e juros aos índices da taxa Selic, e para cancelar os subitens 3.1 e 3.2 por decadência, e cancelar o subitem 5.2 do estorno, ficando mantidos os demais subitens dos itens 3 a 6. Então, é esse o voto. Obrigada, doutor Flávio. Representação fiscal, alguma consideração? Parabenizo o patrono pela sustentação, pelos esclarecimentos, e o doutor Flávio pelo voto. Estamos de acordo. Doutor João Carlos, doutor João Emílio, eu me declarei impedida, porque a época da defesa eu trabalhava no escritório patrono, então eu me declarei como impedida. Então, doutor João Carlos, doutor João Emílio. Bom dia a todos. Eu acompanho o doutor Flávio, parabenizo pelo voto, parabenizo também o patrono pela sustentação oral. Só fiquei na dúvida com relação à questão da decadência concedida de ofício, uma vez que, nesse caso, a Fazenda Estadual não teve a oportunidade de se manifestar, eventualmente, em sentido contrário, né? Uma vez que isso não foi trazido
nem defesa, nem recurso ordinário. Eu gostaria de ouvir a representação nesse sentido. E só, se me permite, doutora presidente, se pudesse o doutor Flávio só repetir o dispositivo, porque eu acho que para mim, pelo menos, deu uma cortada, para eu entender quais foram os subitens que foram cancelados, por gentileza. E acho que pode ser que tenha sido a minha conexão mesmo, tá? Só para eu também estar a par da discussão. Eu peço desculpa por interromper e pedir esclarecimento. Só um momentinho, doutor Vanderlei, porque o doutor João Carlos levantou um ponto, a doutora Maria Cláudia iria falar e depois ele lê, tá bom? A questão da decadência, ela está abordada, tem um parecer de retorno de diligência aqui que eu abri, que é a folha 4622, em que a gente postula pela aplicação do 173, inciso 1 do CTN. Mas mesmo se for contar pelo 173, esses dois estão decaídos, porque se contar 2010, 2011, 2012, 2013, né? Então, eu acho que o entendimento do Dr. Flávio é razoável. Então, a gente só não fala que está decaído, né? Mas foi essa contagem que o Dr. Flávio fez pelo 173, foi isso? Porque se for, o fato gerador começa no ano seguinte. Então, seria 2010, 2011, 2002, 2003, 2014. 2014, 5 anos. Então, não estaria decaído. Então, o doutor Flávio contou pelo 150, é isso? Sim, no caso dos subitens 3.1 e 3.2, eu apliquei a decadência nos termos do 150, parágrafo 4º, que é a falta de pagamento do imposto do 426A. Mas houve pagamento nesse caso, porque o nosso entendimento aqui no retorno é que foi apenas lançado em dia, mas não foi juntado a GARI, entendeu? Está na página 4622. Ele não juntou a GARI, mas, confirmando esse pagamento. Ele apenas fez um lançamento. Então, não poderia ser aplicado por conta da falta de pagamento não poderia ser aplicado esse dispositivo por conta da falta de pagamento. Então, houve apenas essa transferência para o estabelecimento centralizador, né, pelos outros débitos, por outros débitos, mas o pagamento não houve. E fora que é o item 3, deixa eu ver qual que é a infração do item 3. O item 3 é de crédito indevido, porque crédito indevido não pode contar pelo 150 de qualquer maneira, né? Tem súmula. Deixa eu ver. Peraí. O doutor Flávio faz até menção à súmula. Não, essa não é. Essa não é. Do 3, uma falta de pagamento de ICMS-ST. Não é crédito indevido. Mas ele teria que ter apresentado, para contar pelo 150, teria que apresentar a GARI, certo? Então, não houve essa apresentação do pagamento do 426A. Eu, pelo menos, não localizei aqui nos autos. Eu só confundi um pouco os números, a contagem do prazo aqui, porque eu também... Mas, com essa parte da decadência, então, aqui, eu acho que ficou meio confusa para a gente. Porque o doutor está considerando o quê? Que houve o pagamento? Por que essa contagem se daria pelo 150? Eu tenho entendimento de que a acusação de falta de pagamento do imposto pode ser aplicado o 150, parágrafo 4º. Né? Então, assim, eventualmente houve pagamento no estabelecimento centralizador, né? Ele, por ser centralizado, ele não realiza pagamento, ele só transfere saldo credor ou devedor. Eu não sei, eu acho que eu posso pedir uma vista para dar uma olhada melhor. Talvez seria até melhor, eu entendo, porque aí teria manifestação da representação, né? Embora... Tá bom, vou pedir aqui. Embora a questão da decadência seja admitido o reconhecimento de ofício, né? Mas não prejudica.
Doutor Flávio, o senhor leria novamente a ementa para o patrono, que ele falou que ele não Sim, falhou olha, na hora do doutor tratamento? Vanderlei, foram cancelados os subitens 3.1 e 3.2 e 5.2. Perfeito, muito obrigado, doutores. Senhora presidente, se houver a concordância, eu gostaria de pedir vista para olhar melhor essa questão da decadência dos itens, subitens 3.1 e 3.2 que foram Pois discutidos. não, doutor. Pois não. A doutora Maria Cláudia já pediu, eu já concedi, pode pedir também. Processo antigo, né? Tem muita coisa para olhar, já foi em diligência, voltou. Doutor Vanderlei, então o processo é em vistas pela representação fiscal e pelo doutor João Carlos. Então, no próximo julgamento, a gente vai continuar, tá bom? Agradeço sua presença, tenha um bom dia. Perfeito, muito obrigado, presidente. Desejo ótima sessão a todos. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Encerrar o julgamento aqui. Então, nós vamos para o próximo processo, que nós temos patrono presente, o processo 5012-305, do Arbeleza Produtos de Beleza Limitada, é um recurso ordinário, é da minha relatoria. Então, o recurso, o que ele trata? São dois itens no auto de infração. E segundo consta, a empresa autuada na condição de substituto tributário deixou de pagar o ICMS-ST e o ICMS Operações Próprias incidentes sobre as saídas internas de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos arrolados, sendo que esses produtos foram recebidos em transferência interestadual originária de outra filial atacadista, conforme no parágrafo 2º, combinado com a cláusula 2ª do protocolo do CMS 104/2012. A decisão de primeira instância, ela manteve o auto de infração, o período é de setembro de 2022 a abril de 2023, e foi interposto o recurso ordinário pela empresa autuada. Eu vou ouvir as razões de sustentação oral e eu vou trazer o voto numa próxima ocasião. Doutor, o senhor tem 15 minutos, por favor. Bom dia a todos. Doutora Maria Helena, muito obrigado pela recepção. A minha sustentação oral aqui vai se ocupar um único ponto, que é uma questão que a contribuinte entende com convicção de que há uma nulidade absoluta nesse lançamento. A constituição desse crédito, ela se processou através, inicialmente, de uma fiscalização instaurada contra a filial do Rio de Janeiro. Na verdade, esse lançamento é contra a filial de São Paulo. Contra a filial do Rio de Janeiro também houve um início de fiscalização, onde se concluiu também por um lançamento efetuado anteriormente a esse que se discute nesse recurso. Na verdade, quando houve a intimação, a notificação de intimação para a resposta daquele primeiro lançamento, a filial do Rio de Janeiro recebeu essa notificação, respondeu essa notificação, e a fiscalização em relação àquele período, que na verdade se processava no ano de 2018 até o ano de 2022, diferente desse que é respondido agora e que é recorrido nesse momento, todo o procedimento em relação à intimação, à resposta, o pré-lançamento se processou de forma regular. Na verdade, após a conclusão daquele lançamento, a contribuinte foi surpreendida com esse lançamento atual, em que, em verdade, sequer houve recebimento ou recepção de qualquer notificação para qualquer tipo de resposta e até mesmo para conhecimento do período que havia sido instaurada a fiscalização e o período fiscalizado. Se a doutora presidente me autoriza, eu poderia fazer um compartilhamento da tela, onde eu posso demonstrar que o presente processo foi instruído equivocadamente com a notificação de instauração e iniciamento de fiscalização do outro procedimento. Né? Então, eu vou projetar Pois não, aqui, doutor. peço licença à doutora, e vou projetar aqui a tela
nós temos aqui as folhas 22, com um conjunto de notificações que instruem o presente processo, a notificação de lançamento, a notificação de fiscalização do procedimento anterior. Como vocês podem perceber, a do Ar Beleza Produto de Beleza com final 02 é o estabelecimento do Rio de Janeiro, Avenida Arthur Antônio Sendas, São João do Meriti. E aqui foi intimado, esse representante sou eu mesmo respondi essa notificação considerando os estritos termos do que foi requerido. Na verdade, foi requerido nas notas fiscais do período de maio de 18 até a data da ciência da notificação, que ocorreu em novembro de 2022. Lembrando que o presente feito ele é um lançamento em relação a setembro de 22 a abril de 23. Então, além do fato dessa notificação não ter qualquer correlação com o presente feito, ela se encontra acostada nesse procedimento, embasando o fato de ter sido a empresa comunicada da fiscalização e intimada a prestar as informações. As informações aqui foram prestadas, obviamente, prestadas a partir do procedimento outro que não esse, o que efetivamente de largada nos parece haver uma nulidade absoluta pelo fato da total incongruência, tanto dessa peça a justificar o início da fiscalização. Esses argumentos foram abordados na impugnação e, em resposta, o fiscal responsável ele passou a apresentar, deixa eu só alterar aqui, vou continuar pedindo permissão para fazer a alteração da prova do AIM. Um minutinho. Aqui está aqui atrás. Esse. Eu não estou conseguindo, que a barra está ficando em cima. Está aqui. Essa manifestação. Pois bem, na manifestação fiscal, em relação a esses argumentos, o fiscal trouxe uma informação de que havia sim uma notificação prévia em relação a esse procedimento. Em verdade, ele faz a cópia da tela, que supostamente teria sido a certa, endereçada à empresa, com a informação de que a empresa teria sido intimada automaticamente, no dia 16/11/2022, e não teria promovido qualquer resposta. A contribuinte reitera o fato de não ter recebido essa intimação e agora reitera também o seu espanto em relação a essa comunicação, porque, em verdade, o fiscal ele apresenta essa justificativa como uma notificação prévia endereçada à filial de São Paulo, como pode se verificar aqui, com final 08 e não 02, como aquela que instrui inicialmente o processo administrativo que aqui se debate. E aqui ele faz um recorte da própria notificação que ele diz que foi intimada, que, ao ver da contribuinte, é de suma importância para a nulidade do processo. Ele fala que a notificação foi encaminhada para que as informações fossem apresentadas relativas às notas fiscais a seguir especificadas, e faz o recorte. Não há aqui na justificativa dele quais notas fiscais ele requereu. Até porque, nobres julgadores, em verdade, se a ciência foi no dia 16/11/2022, certamente ele não estava ali requerendo as informações do período que ele efetivamente lançou a partir dessa notificação, considerando que esse auto de infração ele tem como período de cobrança setembro de 2022 e abril de 2023. Nem mesmo as notas fiscais que eventualmente poderiam ter sido solicitadas aqui ainda existiam. Portanto, parece a contribuinte uma flagrante nulidade, seja pelo equívoco de instrução do presente procedimento administrativo, que integra a ele notificação e justificativa de fiscalização de processo outro,
E ainda, se considerássemos como válida essa notificação trazida posteriormente pela manifestação fiscal, aonde sequer se tem a certeza quais teriam sido as notas fiscais intimadas a prestar informação, as notas fiscais, por óbvio, não seriam aquelas objeto do lançamento que se processou através de hipótese de incidência posterior à notificação. Portanto, assim, sendo bem objetivo e conciso nas argumentações de direito e, de fato, também deduzidas pelo recurso ordinário, em que temos certeza que as argumentações foram amplamente apresentadas e dispensamos aqui a falar qualquer situação em frente a essa certeza de nulidade, confiamos no reconhecimento de nulidade do auto de infração, pelas razões aqui apresentadas, absoluta, e que deve ser determinada de ofício. São essas as razões, presidente, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, essa apresentação o senhor protocolou no processo? Não, excelência. Não, Poderia doutora, protocolar, por favor? Posso protocolar. Tanto que isso passou ao meu ver, e sendo muito sincero, tá? Eu sou o representante desse processo desde o início. Isso tinha passado da minha análise, porque é uma situação, doutora, assim, ela é flagrante, mas o processo é gigantesco. Nós temos um outro processo que é do mesmo, que esses são 27 milhões, o outro são 76 milhões. Então, isso aconteceu em sequência ao outro. Nós tivemos o julgamento na semana passada do outro. Então, assim, aqui é uma confissão de que realmente eu não me ocupei de demonstrar isso no recurso, mas há no recurso o requerimento de nulidade, considerando essa integração de notificação de processo outro no feito, e essa questão do recorte, isso foi possível nessa madrugada, estudando para vir fazer essa sustentação oral. Tanto que eu estou dispensando os demais argumentos justamente por conta de me ocupar dessa flagrante nulidade em que se inquina o presente auto de infração. Doutor, qual que é o outro processo sobre a mesma matéria que foi julgado, por favor? Ainda não foi julgado, porque a doutora agora é da sétima Câmara. Foi agendado para 2 sextas-feiras atrás. Só que a relatora pediu exoneração entre a data, acho que pediu exoneração, teve uma questão de saúde entre a data da marcação e o do julgamento. No dia do julgamento eu tive a notícia. Eu dou o número para a senhora nesse momento. Por favor, se o senhor puder me dar um número. Não, dou agora. Um minutinho só. Deixa eu só abrir aqui, que eu não tenho de cabeça, mas Deixa eu só entrar aqui no sistema. Já digo agora. É esse aqui. 5011-885, dígito 7. Eu digo, inclusive, a relatora. Foi reagendado. Foi reagendado hoje, provavelmente. Deixa eu só ver qual é o nome da relatora. Voltou. Perdão, aqui não tem o nome que de cabeça. Não tem problema, doutor. Isso aí a gente... Tá ótimo, então. Tá bom. Doutora. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Representação? Ou espera um retorno? Vou aguardar o retorno. Doutor, então eu agradeço a sustentação oral. Eu prometo que eu vou trazer logo o seu processo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, a orientação, doutora Maria Helena, é no sentido de apresentar... Se o senhor puder juntar como memoriais e juntar no processo, até para todo mundo ter acesso, e para eu ter acesso também, porque realmente o processo é muito grande e o recurso é enorme, a decisão é enorme, é tudo enorme. Então, se puder realçar os fatos, seria para a gente melhor na hora de julgar. Doutora, haveria possibilidade, porque eu milito muito no Rio e em Brasília, não tenho muita expertise no TIT. Haveria possibilidade de despachar esse memorial diretamente com a doutora? Não, infelizmente não. Por isso que eu estou pedindo para o senhor juntar. Então o memorial eu apresento agora nos autos. Isso, por isso que até eu pedi...
eu deixei o senhor falar antes, porque geralmente quando a parte perde para despachar pessoalmente, o meu procedimento é ouvir a sustentação oral e trazer o voto depois. Tá bom, então. Então eu vou aprontar isso no mais tardar até hoje à noite ou segunda-feira, e eu serei intimado novamente para o voto, é isso? Sim, sim, com certeza. Só que o senhor vai ser intimado novamente para outra sessão, só que na outra sessão o senhor vai Não só tem ouvir. sustentação, não. Isso. Ok. Mas pode acompanhar, sim, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, tá? Bom dia para o senhor. Bom Tudo dia. bom, viu? Até logo. Obrigado. Então, deixa eu... Então, vamos agora seguir a pauta. Não temos mais sustentação oral. O próximo processo é o 405-6865, Sônia Maria Carcani Mangeon. É um processo um recurso ordinário e a relatoria do doutor João Carlos. Doutor João Carlos, a palavra é sua. Obrigado. Conforme apregoado, é um recurso ordinário que trata do ITCMD, falta de pagamento pela donatária por omissão devido pela imposto devido pela transmissão de imóveis rurais na qualidade de herdeira, e tem como solidário o 12º tabelião de notas. Na verdade, trata-se de um retorno dos autos à instância ordinária, conforme o acórdão prolatado pela Câmara Superior, em voto conduzido pelo ilustre vice-relator, doutor Carlos Badia, que entendeu pela nulidade da decisão recorrida e determinou a devolução dos autos a uma das câmaras julgadoras para nova apreciação do recurso ordinário. E eu saliento que o recurso ordinário encontra-se novamente em julgamento de forma integral, e sendo que o solidário, 12º tabelião de notas, deixou de apresentar defesa administrativa. Porém, após a decisão de primeira instância, a autuada apresentou recurso ordinário, enquanto que o solidário protocolou o GDOC número tal, informando a existência de tutela antecipada nos autos da ação ordinária número tal, as folhas 66 a 96, tendo por objeto a sua exclusão do polo passivo do presente auto. Foram juntadas às folhas tais cópias de documentos relativos à ação anulatória de débito fiscal impetrada pelo solidário, em que a Procuradoria do Estado informa o trânsito em julgado favorável ao impetrante. E destaco ainda com relação ao solidário que a decisão unânime da Câmara Superior conheceu do apelo fazendário, provendo para anular a decisão recorrida, e também reconheceu que o 12º tabelião de notas, em razão da decisão judicial transitada em julgado, já havia sido excluída do polo passivo, e reconhecendo, portanto, a sua ilegitimidade passiva e anulando o crédito contra ele lançado. E o acórdão ainda se manifestou no sentido de que a decisão judicial, uma vez que ela poderia gerar dúvidas com relação à sua extensão, se ela se aplicava também à autuada, conforme havia questionado em manifestação por ocasião do julgamento da Câmara Superior, havia se manifestado a representação fiscal, que havia proposto a diligência dos autos à Procuradoria para dirimir a dúvida se a decisão judicial era restrita ao solidário ou também se aplicava à autuada. A decisão deixou a decisão condutora o voto condutor da decisão da Câmara Superior pontuou que a sentença não pode beneficiar e nem prejudicar terceiros estranhos à lei,
Portanto, deixou claro que a decisão aplicava-se apenas ao solidário e não à autuada, que permanece no polo passivo. A discussão gira em torno da determinação da base de cálculo do ITCMD para os imóveis rurais transferidos por herança para a hora autuada. Eu digo que o artigo 9º da Lei 10.705, que trata do ITCMD, estabelece que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem transmitido, considerando-se valor venal o valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação. O artigo 16, inciso 2 do Decreto Estadual 46.655 de 2002, determina que o valor de mercado do imóvel rural não pode ser inferior ao utilizado como base de cálculo do ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, pelo contribuinte, mas não impõe um limite máximo para o valor do bem. Salienta-se que o valor declarado pela doadora em sua declaração de ITR, que não correspondia ao valor de mercado do bem, foi transferido para a declaração de ITCMD. Assim, esclarece-se inexistir norma legal que vincule de alguma forma os valores adotados como base de cálculo para o ITCMD, ITR e IPTU, que se tratam de impostos sujeitos a legislações de competências distintas, conforme previsão constitucional. Ao constatar a discrepância entre os valores, do valor adotado pelo contribuinte com o valor que deveria ser adotado como base de cálculo, o fisco agiu corretamente com base no artigo 23 do Decreto 46.655, arbitrando o novo valor como base de cálculo do imposto. O item 1 do parágrafo único do artigo 16 do mesmo decreto prevê a adoção de valor da base de cálculo do ITCMD para imóvel rural, conforme, abre aspas, divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente a data da ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado, fecha aspas. Portanto, o fisco agiu com acerto ao utilizar como base de cálculo do imposto o valor de mercado publicado pelo Instituto de Economia Agrícola, o IEA, vinculado à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Não tem razão a recorrente ao atacar o decreto estadual número 55.002 de 2009, que teria extrapolado o seu limite regulamentador ao adotar como base de cálculo o valor médio da terra nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, conforme determinado no item 1 do artigo 1º do decreto. Eu esclareço que o decreto estadual 55.002 de 2009 veio apenas regulamentar o decreto 46.655 de 2002, denominado Regulamento do ITCMD, que já vigia em 2011, à época do fato gerador. A recorrente se insurge sobre a legislação que dispõe sobre o ITCMD, demonstrando o seu inconformismo contra as disposições que cuidam do valor a ser adotado como base de cálculo do ITCMD para imóvel rural. O fisco, por sua vez, contestou o valor utilizado pela autuada, adotando novo valor em estrita observância das normas que regem a matéria. A jurisprudência colacionada não produz efeitos no presente julgamento, destacando-se que é vedado a este órgão julgador afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, com escolha no artigo 28 da Lei 3457, não se verificando no presente caso as hipóteses excepcionais previstas na norma. E com relação aos juros de mora, em se tratando de TCMD, esses já são aplicados conforme... Desculpa, acho que eu tenho que alterar essa parte aqui. Não, está certo. Com relação aos juros de mora, em se tratando de TCMD, esses já são aplicados conforme a taxa Selic, por ocasião da lavratura do auto, nos termos do artigo 20 da Lei 10.705. Assim, em face do exposto, conheço do recurso ordinário, negando-lhe provimento e saliento que o solidário 12º tabelião de notas foi excluído do polo passivo à vista da decisão judicial transitada em julgado a seu favor, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e anulando o crédito contra ele lançado. É como voto. Obrigada, doutor João. Representação, alguma observação? Não, acho que foi por isso que retornou mesmo, né? Por causa da Sim. decisão aí, para
dar uma reparada nisso. Parabenizo o doutor João pelo voto, não tenho considerações. Doutor Flávio, doutor João Emílio, alguma observação? De minha parte, excelência, eu vou acompanhar o voto do relator, até porque eu acho muito justo e válido o critério utilizado na Secretaria da Agricultura. Eu trabalho bastante com holdings de gestão de imóveis familiares. Tá? Na minha opinião, esse é um parâmetro muito justo. Eu vou acompanhar o voto do relator. Doutor Flávio? Eu cumprimento o doutor João Carlos pelo voto. Eu gostaria de tirar o processo em vista para analisar a questão da base de cálculo. Ok. O senhor pede a vista, então? Já pediu, doutor Flávio? Sim. Deixa eu achar a página aqui. Pedi, doutora. Vistas concedidas. Então, o processo saiu em vista do doutor Flávio. Aí vamos para o último. Processo 4131530, Roseira Extração e Comércio de Areia e Pedra Limitada. Também é um recurso ordinário da relatoria do doutor João Carlos. Doutor João, a palavra é sua. Obrigado. Esse é mais um recurso ordinário que também retorna da Câmara Superior. Só que nesse caso havia diversas acusações, sendo que havia sido certificado já pelo Núcleo Fiscal de Cobrança a quitação pelo recolhimento dos itens 1 e 2, e remanescendo em julgamento os itens 3, 4, 5 e 6. Porém, a Câmara Superior acolheu o apelo fazendário, retornando os autos para uma Câmara Julgadora, porém apenas para novo julgamento do item 3. Portanto, examina-se esse julgamento apenas o item 3, o recurso ordinário apenas com relação ao item 3, que trata da falta de pagamento do ICMS por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas, com erro na aplicação da alíquota, tendo sido aplicada a alíquota de 12% em vez de 18% sobre a base de cálculo reduzida, o que resultou na alíquota efetiva de 8%. O contribuinte realiza a comercialização de pedras e a questão central, fulcral, é que o contribuinte alega que comercializaria pedras em estado natural que, conforme a legislação, ensejariam a incidência do ICMS a alíquota de 12%, enquanto que o fisco entende que as pedras comercializadas pelo contribuinte sofreram beneficiamento, diversos tipos de beneficiamento, e, portanto, não se configuram em pedras em estado natural, submetendo-se à alíquota de 18%. Então, indo ao meu voto, a recorrente alega que as pedras por ela comercializadas não sofrem ou não sofreram qualquer tipo de beneficiamento, sendo originárias do processo de extração da areia. E nesse processo haveria apenas uma separação de materiais que não se identificaria com o processo de industrialização definido no artigo 4º, inciso 1, a linha B do regulamento do ICMS. E só vou destacar a parte que importa relevante do artigo 4º. O artigo 4º do regulamento diz que, para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se, inciso 1,
Industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo, tal como a linha B, que importe modificação, aperfeiçoamento, ou de qualquer forma alteração do funcionamento, da utilização, acabamento ou da aparência do produto, entre parênteses, beneficiamento. E o inciso 3 do artigo 4º refere-se ao produto em estado natural. Elas diz que considera-se em estado natural o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização. Então, eu observo que a ressalva do inciso 3, de que se considera em estado natural também o produto cuja comercialização dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento, não se aplica ao presente caso, em que a pedra natural prescinde de qualquer beneficiamento para a venda comercial. A recorrente alega que o artigo 54 do regulamento, ao determinar a aplicação da alíquota de 12% para saídas de areia e pedra, não faz distinção entre tipos ou características específicas de pedra. A título de esclarecimento, a pedra britada, os pedriscos e o pó de pedra têm origem no processo de britagem. A bica ou brita corrida, por sua vez, consiste no conjunto das 3 mercadorias anteriores, antes da sua separação por peneiração, e salienta-se que pó de pedra, por exemplo, nem mesmo é uma pedra, em sentido estrito. E brita ou pedra britada para a construção civil é o produto do processo de cominuição de vários tipos de rochas, sendo cominuição o processo de redução de materiais sólidos a partir de uma partícula de tamanho médio para tamanho menor. Em outros termos, brita é um termo utilizado para denominar fragmentos de rochas duras originários de processos de beneficiamento, britagem e peneiramento de blocos maiores, extraídos de maciços rochosos, de vários tipos, granito, gneiss, basalto, calcário, com auxílio de explosivos. Os produtos de pedreira são rachão, gabião, brita graduada, brita corrida, pedra ou brita número 1, 2, 3, 4, 5, pedrisco ou brita 0, pó de pedra e areia de brita. Destaca-se que todos esses produtos passam por um processo de industrialização nos termos do artigo 4º, inciso 1, a linha B do regulamento, perdendo assim o seu estado natural. E destarte, esses produtos comercializados pela recorrente não se tratam de pedras apenas em estado natural. Estado natural, aí eu descrevo o inciso 3 do artigo 4º, e, portanto, ao serem submetidas ao processo de industrialização, perdendo seu estado natural, as pedras comercializadas pela recorrente deixam de se submeter à alíquota de 12% para a elas se aplicar a alíquota interna de 18%. Em seu meticuloso parecer, a representação fiscal às folhas tais traz as respostas a consultas tributárias publicadas pela Consultoria Tributária da Secretaria da Fazenda, as respostas à consulta número 5 de 91, 184 de 2017, 927 de 2012 e 17.439 de 2018, que respaldam o entendimento exposto neste voto. E cabe destacar que o fisco considerou, no caso ora examinado, a redução da base de cálculo do imposto previsto, a redução prevista no artigo 14 do anexo 2 do regulamento, em 33,33%, conforme o demonstrativo 3, as folhas 151 e 153. Entretanto, os produtos Pedra 1 e Pedra 4, constantes do demonstrativo 3, com relação aos quais o fisco não comprovou que não se encontram em estado natural, entendo que a estes deve ser aplicada a alíquota de 12%. Nesse sentido, afasto as exigências quanto aos produtos Pedra 1 e Pedra 4, mantendo-as para os demais itens elencados no demonstrativo 3. E, com relação aos juros moratórios, portanto, entendo procedente a acusação do item 3, a exceção da Pedra 1, dos produtos Pedra 1 e Pedra 4. Com relação aos juros moratórios, esses devem ser reduzidos para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017, uma vez que para os fatos posteriores os autos de infração já são lavrados considerando a taxa Selic. Os termos, nesse sentido, determinam a redução dos juros de mora, conforme a súmula número 10 revisada desse tribunal. Assim, diante do exposto, encontrando-se em julgamento apenas o item 3 do auto de infração, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento,
para reformar a decisão recorrida, reduzindo item 3, afastando as exigências dos produtos Pedra 1 e Pedra 4 e aplicando a súmula número 10 desse tribunal para reduzir os juros de mora à taxa Selic para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Esse é meu voto. Parabéns, doutor João, pelo voto. Representação, alguma observação? Não, parabenizo pelo voto. Doutor Flávio, doutor João Emílio. Presidência, pela ordem, parabéns ao doutor Schlag pelo voto. Eu gostaria de ouvir a opinião do doutor Flávio, antes de manifestar, porque esse me parece um caso que está totalmente ligado a fatos, né? Quer dizer, se tiver comprovados os autos, se torna um fato jurídico. Então, eu confesso que, vendo agora, chegando de paraquedas aqui, é difícil para mim entender muito bem o que está acontecendo. Então, eu pediria que o doutor Flávio, por favor, se manifestasse. Doutor Flávio. Bom, eu cumprimento aí o doutor João Carlos, e eu não tenho objeção ao voto dele, eu vou acompanhar o voto dele. Eu também não tenho objeção, porque, como bem disse o doutor João Emílio, são fatos, né? Eu vou acompanhar também. Doutor João Emílio? Bom, diante dessa sinergia, eu vou confiar nos colegas, como sempre, e vou acompanhar o voto. Eu vou encerrando os debates. Verificação de quórum. Iniciar a votação. Por unanimidade de votos, recurso ordinário parcialmente provido nos termos do voto do relator. E assim nós encerramos a sessão do dia 4 de abril de 2025 da 8ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Por favor, Oswaldo, você interrompe a gravação? Encerrado, presidente.